Começamos mais um Observatório Cultural falando do cinema documental. O documentário Meu Nome é Jaque, da diretora Ângela Zoé. Eu sou uma mulher, um corpo de homem. Pô, se eu ouvi isso há 30 anos atrás, do seu irmão, você não poder fazer nada, cara. Cada dificuldade fez com que ela tivesse mais força para viver. Todas as pessoas que vivem com HIV têm que conhecer a história dela. Para além de qualquer questão técnica, eu estava inadequada. Me recordo até a primeira vez que a gente se viu, bati o olho e falei assim, já sei que ela é ela. Tô falando de mim, eu tirei o pênis da minha vida. Pronto. Tudo fluiu. E eu tenho a honra de conversar com ela que protagoniza, ela que a gente é testemunha da sua história através desse filme, a Jaqueline Rocha Curtis. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Daniel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Primeiramente, eu queria saber como você se tornou assunto de um documentário. Como foi o teu contato com a diretora? Ela já conhecia a tua história ou ela fez uma pesquisa a partir de determinado assunto e chegou ao teu nome? Como se deu esse encontro? Esse encontro se deu casualmente, se a gente pode dizer assim. Eu era consultora na época da ONU, das Nações Unidas, e dentre as funções que eu desenvolvia, uma delas era a assessoria de comunicação. E fazíamos várias campanhas. Então a gente se conheceu trabalhando, fazia várias campanhas de violência contra a mulher, campanhas de direitos humanos. E a Ângela Zoé, que é diretora da Documenta Filmes, era a empresa que era contratada pela ONU para fazer essas campanhas. E nós, num período de mais ou menos 3 anos, nós trabalhamos em cima dessas peças de campanha, e eu era a pessoa que fazia o contato com eles e ia nas gravações e tudo mais. E tem o Daniel de Souza, que é da X Brasil, que também é um produtor, trabalha com causas sociais, que conhece a minha história. E ela não conhecia. E um belo dia, filmando, eu falei, a minha vida daria um filme. Ela falou, legal, vamos fazer um filme da sua vida. E passou. Foi assim que se deu a coisa. Um tempo depois, a gente já tinha acabado as campanhas, me parece que num café, eles conversando, por algum motivo surgiu as campanhas e aí o Daniel comentou que eu era uma mulher trans. Ela falou, não acredito. Eu trabalhei com essa mulher 3 anos, eu nunca observei nada. Enfim, e aí ela falou, peraí, vamos atrás dela. E aí veio o convite, Jaqueline, vamos fazer um filme da sua vida. E aí, claro, nesse bate-papo e nessa sinopse que eu tive que escrever de mais de 20 folhas, aí ela foi vendo tanto conteúdo que tinha ali, que não era simplesmente a questão da transexualidade, do viver com AIDS, da família, da adoção, da questão do preconceito racial, enfim, são vários temas que esse filme aborda. Você teve a oportunidade de assistir alguma coisa já, e foi daí que veio o convite e eu aceitei, resolvi concordar em tornar pública a minha história, muito pensando numa contribuição social, não somente para as pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social, pessoas que podem se assemelhar à minha história, terem como referência uma história de superação e uma história que funciona, que pode funcionar de outra maneira, apesar de todas as dificuldades, como também para abrir um pouco a mente da sociedade num momento em que a gente vive um planeta tão reacionário, né? E entre esse primeiro encontro, onde você disse que sua vida daria um filme, e a realização, quanto tempo se decorreu? O convite
veio no final de 2014, a coprodução começou, aliás, no final não, veio exatamente na Copa. A gente fez uma reunião em junho, no início da Copa do Mundo, no Rio de Janeiro. Fizemos uma reunião de algumas horas, depois tivemos alguns outros encontros. A equipe foi em casa, conheceu meu marido, conheceu meus filhos, conheceu minha família, a locação. E nós vamos rodar aqui na sua casa, no seu lugar, na maioria das vezes, né? A gente teve algumas cenas em Brasília também, outras em São Paulo, que não foram editadas. E demorou um ano a produção toda. Começamos a filmar em abril de 2015, e a estreia do filme foi em abril de 2016, agora no Rio de Janeiro. Então você tem acompanhado esse lançamento nas cidades onde o filme está circulando, tem entrado em contato com o público também. Me fala sobre essa experiência da circulação do filme e como você tem participado ativamente disso. Eu acho que o interessante é exatamente esse. O filme é mostrado, ele é exibido, é um longa de 72 minutos, é um documentário, mas ele tem... A Ângela Zoé, ela teve uma sensibilidade muito grande em fazer do filme quase como uma película, como você tem a impressão que está vendo uma história de um personagem e não uma vida real, que é a minha vida que foi contada, e que tudo aquilo é a minha vida, é a minha história. Então, o que tem sido rico é justamente, eu não vou em todas as exibições, o filme tem sido distribuído e se tem rodado, e aí depende do interesse de quem exibe, se quer a minha presença ou não. Quando isso acontece, o que a gente aproveita é logo após o filme, a gente faz uma roda de conversa. Não é bem um debate, abre ali por uns 40, 50 minutos uma roda de conversa, onde essas temáticas são trazidas, a diversidade sexual, a diversidade humana, a questão da homo-lesbo-transfobia, a questão da necessidade das políticas públicas para essa população, a questão da justiça, o amor em família é muito posto, enfim, as temáticas que o filme aborda. O filme ele tem tido um grande eco no público em geral, porque ele trata de tudo. Eu sou uma pessoa normal, a minha vida é uma vida marcada por muitos desafios, mas por muita superação também, por muitas conquistas em cima desses desafios. Eu vivo com AIDS há 22 anos, por exemplo. Então, quando a temática da AIDS é abordada, as pessoas que passam por alguma doença, por algum câncer ou por alguma doença crônica, elas acabam se identificando com a luta contra a doença. As pessoas trans acabam tendo a sua identificação por questões das dificuldades que a gente encontra num mundo tão preconceituoso e tão discriminatório como é o nosso mundo ainda com relação à diversidade humana. Eu não digo nem só a diversidade sexual. Tem a questão racial. Eu tenho 2 filhos negros, eu tenho uma irmã negra. Então, isso é abordado de alguma maneira também. Então, as pessoas que sofrem preconceito por questões raciais acabam tendo sua identificação. Da mesma maneira, a dependência química. Um dos meus irmãos do filme foi dependente químico. Hoje ele é limpo há mais de 7 anos. Ele narra isso na história, dizendo que eu ajudei em algum momento a sair dessa vida. Então, também há uma identificação com a questão da dependência química. Em outras palavras, da mesma forma, adoção. Meus filhos são adotados, e aí tem a identificação da adoção, tem a identificação do meu marido, que era um homem gay que se descobre apaixonado por uma mulher trans, que se torna uma mulher, e ele, no decorrer da vida dele toda, se entendendo como gay, ele diz, pronto, mas agora eu me apaixono por você, que é mulher, que se torna mulher. Então, assim, é muito louco, porque é a realidade da vida. Por mais que a gente queira problematizar ou elaborar, a vida é como ela é, né? A vida é como ela é. Então, essa identificação acontece muito. Portanto, os debates pós-exibição, eles são muito ricos porque traz à tona várias questões que as famílias passam
de alguma maneira, todas as famílias. E o amor, eu acho que é fundamentalmente importante eu colocar o amor em família, né? Apesar das diferenças, nós estamos falando de diversidade humana, uma família é feita de diversidade, mas a diversidade da nossa família, ela de alguma maneira, ela foi um ponto de congruência, um ponto de encontro, de tolerância, de respeito, de amor, de estamos juntos e se não formos uns pelos outros, quem será por nós, né? Para além das diferenças que existem entre as pessoas. A gente encerra agora o primeiro bloco do Observatório Cultural, conversando hoje com Jaqueline Rocha Cortes. Se liga que a gente volta daqui a pouquinho.